Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos continuar estudando o verso 7 de 1 João, capítulo 4, onde se lê: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por que, queridos, estamos continuando nesse mesmo versículo mais uma vez? Porque, queridos, isso aqui é o cristianismo. É o amor, esse foco, né, do cristianismo, se voltar para o amor, se voltar para o outro, é a base de tudo, queridos. Enquanto nós não vivermos isso, não aprendermos isso, nós não estamos vivendo o Evangelho. O Evangelho é focado no amor. Mais do que qualquer doutrina, mais do que qualquer dom, mais do que qualquer cerimônia, é o amor, queridos. Essa é a marca do verdadeiro cristianismo. Quando nós estudamos, quando a gente estuda a igreja primitiva, como era a igreja cristã, a gente vê grandes coisas ocorrendo, nós vemos milagres, vemos o exercício dos dons espirituais, as pessoas, os cristãos evangelizando, dando a vida por Deus. Mas historicamente, queridos, se vocês forem analisar os primeiros séculos da história cristã, a história conta, narra que a principal marca da igreja cristã era o amor. Era isso que deixava as pessoas da época, que não eram cristãs, assim, impressionadas, totalmente impactadas pelo modo como aquelas pessoas viviam. Como era diferente do restante de todas as outras religiões, de tudo que era vivido no Império Romano. Era totalmente diferente. Os cristãos ajudavam uns aos outros, se importavam uns com os outros, estendiam a mão para classes sociais mais baixas, inclusive servos e escravos, estendiam a mão para as pessoas chamadas pecadoras, como prostitutas, como cobradores de impostos e todo tipo de pecado. Eles estendiam a mão, procurando ajudar aquela pessoa, salvar aquela pessoa, em vez de perseguir aquela pessoa ou combater aquela pessoa, como nós vemos, infelizmente, alguns que se dizem cristãos, se dizem evangélicos, e estão perseguindo categorias, grupos de pessoas que tudo bem, podem estar com uma vida que não agrada ao Senhor ou que não é da melhor forma, mas o cristianismo não é feito para perseguir as pessoas, é feito para salvar as pessoas. Quando Jesus passou por uma cidade, eles não quiseram ouvir Jesus, Tiago e João falaram para Jesus: Senhor, tu queres que a gente ore a Deus para que caia um fogo do céu sobre essa cidade? E Jesus falou: vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir, ele veio para salvar. E essa é a nossa missão aqui, queridos. Nós não estamos para destruir pecadores, não estamos aqui para destruir pessoas, até mesmo que venham nos perseguir. Nós estamos aqui para ajudá-las, para salvá-las, para levá-las ao arrependimento. E nós só vamos conseguir isso amando essas pessoas. Porque onde há ódio, queridos, primeiro, onde há ódio, não há cristianismo, não há Deus e não há mudança de vida das pessoas. Não tem como haver. Porque quando você persegue, você odeia uma pessoa ou a trata mal, o que aquela pessoa faz? Ela se retrai, se recolhe e se defende. Se defende com unhas e dentes. Agora, quando você a ama, a acolhe, procura demonstrar que você se importa com ela, se interessa pelo crescimento daquela pessoa, se importa de ela vir a conhecer mais a Deus, aí aquela pessoa pode mudar. Fora isso, não tem como, queridos. O seu amor pela palavra de Deus, o seu amor por Deus não pode te levar a odiar. A luz não pode ser defendida utilizando-se das armas das trevas. Não pode. O seu amor por Deus, pela palavra de Deus, pelas doutrinas, não pode te levar a odiar. Não pode, queridos. Pelo contrário, tem que te levar a amar mais as pessoas. Veja a história de Jesus. Jesus, ele foi perseguido porque ele se recusava a perseguir. Ele foi odiado porque se recusava a odiar. Inclusive pessoas pecadoras, como adúlteros, como prostitutas, etc. Prostitutas, uma categoria que qualquer religião e qualquer pessoa reconhece como uma categoria que está fazendo um mal
né, social, um mal para elas mesmas, um mal para os casamentos dos outros, todo mundo reconhece, e ainda assim essas pessoas, Jesus procurava levar uma mensagem que as salvasse. Jesus foi preso porque ele libertava, né? Jesus ele foi excluído porque ele procurava incluir as pessoas. Jesus foi inclusive chamado pelos fariseus de filho do diabo, filho de Beelzebu. Por quê? Porque ele estava sempre no meio dos pecadores, almoçava com publicanos, então ele estava no meio dessas pessoas. Porque os sãos não precisam de médicos, queridos. São os doentes que precisam de médicos, são aqueles que estão nas trevas que precisam da luz. O cristianismo sempre foi marcado, historicamente, pelo menos nas épocas onde foi vivido o cristianismo verdadeiro, né, como na Reforma Protestante, como no início do cristianismo, sempre foi marcado por ser perseguido e nunca por perseguir. Nunca por perseguir. Nós vamos ganhar as pessoas, queridos. Nós vamos mostrar que somos discípulos de Cristo. Se nós as amarmos, nós vamos ganhar as pessoas amando-as e por meio da oração. Aquele que acusa, aquele que divide, aquele que causa ódio entre as pessoas, isso, queridos, essa pessoa não está se portando como um cristão. Pelo contrário, a Bíblia diz que quem é o acusador, quem é aquele que causa divisão, aquele que causa o ódio é quem, queridos? É o diabo. Então quem fica acusando, quem fica causando divisão, está sendo um instrumento dessas obras que o diabo exerce constantemente. Então, o nosso objetivo tem que ser salvar as pessoas, abençoar as pessoas, ajudar as pessoas. Isso é o Evangelho. E o Evangelho é o amor pelo outro, né? A gente precisa se libertar dessa prisão do eu. Às vezes eu vejo vídeos, né, de pessoas, né, falando tanto de a sua bênção, o que você vai ter, Deus vai te abençoar, você vai ter isso, você vai ter aquilo, Deus vai te guardar, Deus... Sempre parece Deus servindo o ser humano. Né? O foco está na pessoa, né? Parece que vai aumentar ainda mais o que já é imenso o egoísmo, o egocentrismo da pessoa. Né? E os outros, pelo contrário, os outros vão ser amaldiçoados. Se alguém te tocar, se alguém pegar o que é teu, né, vai ser amaldiçoado. Queridos, que a gente tenha oração e um coração como Jesus nos ensinou a orar. Né? Deus, que ele seja santificado, né? Que venha o reino dele, que ele venha reinar, e não nós. E que seja feita a vontade dele, a vontade dele. Né? Queridos, que a gente aprenda a viver o Evangelho, a orar pelo outro, a procurar servir a Deus e servir ao outro. E não querer que Deus nos sirva. Né? Que a gente tire esse foco horroroso de nós mesmos e que você não vê no Evangelho. No Evangelho, no Novo Testamento, você vai ver as pessoas se doando, se entregando e procurando amar. Toda e qualquer mensagem, queridos, prestem atenção nisso, toda e qualquer mensagem que você vê a pessoa falando, olha, você, o que é teu, tua vitória, tua história, Deus vai te dar aquilo que é teu, você. Você já pode, já pela própria linguagem, você já vê que não é evangelho, queridos. Isso não é evangelho. O evangelho te move para o outro e para Deus, para você amar as pessoas e parar de se voltar tanto para si mesmo. Deus cuida de você, meu querido. Deus vai estar contigo, vai te abençoar. E tendo essa certeza, agora pare de se preocupar com isso e vá se importar com o outro, orar pelo outro, interceder pelo outro, servir a Deus, pregar o Evangelho, avançar o reino de Deus. Quando é que nós vamos aprender isso, queridos? O que é nosso, a gente coloca nas mãos de Deus, descansa e no mais vamos falar sobre o reino de Deus, vamos amar. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Enquanto isso não entrar na nossa cabeça, que nós não vamos estar vivendo o Evangelho conforme ele é pregado nas Escrituras. Amados, amemo-nos uns aos outros. Não é essa história de você precisa se amar mais. Não, queridos, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vamos, queridos, vamos nos voltar para o outro, vamos deixar os nossos problemas, as nossas questões nas mãos do Senhor, a gente pode orar, mas no mais, vamos procurar avançar o reino de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ok, meus queridos? Vamos assumir esse compromisso, né, de amar mais, porque aí sim as pessoas vão ver que nós somos diferentes e vamos impactar a nossa sociedade e o mundo conforme
os primeiros cristãos fizeram, porque eles aprenderam com Jesus a fazer isso, a dar a sua vida, né, pelo bem dos outros. Ok, meus queridos? Essa é a nossa mensagem de hoje. Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.